40 anos, gente. Igual a Joana, com um filho, né, Joana? Amanhã a gente vai falar sobre a mulher de 40 aqui. Olha a Úrsula. Você malha quanto tempo por dia? Dão 3 horas por dia. Mas eu sou atleta, tá, gente? Ela tá no outro nível. Ela é fisiculturista. Pois é. E chegou uma pergunta aqui, da Eurislane. Ela diz assim: eu sou magra e gostaria de criar um pouco mais de corpo. Ser toda boa assim, né? Como faço isso em casa? Tem jeito de fazer em casa? Tem. Tem como fazer em casa. Eu já coloquei para uma pessoa fazer atividades com cadeira, fazer atividades com filho. Gente, tem várias coisas. O negócio é a pessoa conseguir alguém para passar essa orientação. E ela não procuraria quem? Um profissional, um profissional de educação física. Porque não precisa, o que as pessoas têm que entender? Tem o personal training e tem as pessoas que fazem consultoria online. A pessoa, ela vai, monta um trabalho para ela e ela faz aquele trabalho sozinho. Porque muitas vezes a gente não tem dinheiro, né, gente? Personal é uma coisa muito cara. Você gasta muito dinheiro para manter seu corpo, assim? Muito. Porque tem suplemento, só de suplemento lá em casa, aí até absurdo. Mas só de suplemento são R$2.000. Mas é caso dela de atleta. Exatamente, isso estou falando. É muito dinheiro. Eu acho que no caso de mãe que quer malhar em casa, hoje em dia, com o treinamento funcional, é muito interessante procurar um profissional dessa área. Porque o treinamento funcional é exatamente isso. Na matéria aí falou que é com peso, nem sempre é com peso. Na verdade, o treinamento funcional é mente inteligente, é para você entender seu corpo. Então você não trabalha com peso, você trabalha com o peso do seu corpo. São os movimentos que você faz com o seu corpo que fazem você treinar e atingir uma eficiência do organismo que é impressionante, que é o treinamento que eu faço hoje em dia. Então vamos voltar para lá, satisfeitos os telespectadores, porque às vezes muita gente tem muito preconceito com quem malha muito ou quem se preocupa com o corpo, achando que se preocupa só com isso na vida. Não, de jeito nenhum. Acho que trabalho, tem filho, exatamente, também. Trabalho, tem filho, você tem que achar uma harmonia em tudo na vida, gente. E tem como fazer isso. Então, assim, o que eu falo para as pessoas, não tem que ficar com o físico igual eu, Joana, sarada, forte, não é isso. As pessoas têm que procurar saúde. Porque muitas vezes afeta a pessoa, na hora que ela chegar lá nos 60, 70 anos, ela não anda mais. Entendeu? É um problema muito mais sério. Ela vai depender de outras pessoas, ou ela pode morrer antes de ter um infarto, uma diabetes, entendeu? Uma coisa muito mais séria. É que meu professor fala, é tão mais barato cuidar da saúde do que da doença, né? Exatamente. É tão mais fácil a gente cuidar da gente agora do que daqui a 20 anos ter que ficar na cadeira de rodas, aí é médico. Não, porque a pessoa vira e fala, eu não tenho tempo. Hoje não tem tempo, mas quando ficar doente, e aí? A Mila está perguntando o seguinte: o que fazer para não enlouquecer com essa ditadura da beleza? Léo, você já recusou alguma cirurgia? Porque você via que a pessoa, que você ia colocar a mulher assim, aquela mulher, mas que não adiantava, não adiantaria? Quase todo dia tem uma recusa de uma cirurgia. Quase todos os dias uma paciente, às vezes, sai do consultório, assim, até satisfeita, né? Mas não tem indicação de cirurgia, sabe? Não só, às vezes, psicologicamente, né? Porque você vê que ela não vai ficar satisfeita de jeito nenhum, mas às vezes até pelo próprio físico, a pessoa tá acima do peso. Mas é muito comum, no final de relacionamento, a primeira pessoa que a pessoa quer é um cirurgião plástico. Exatamente, deve ficar lotado. E a cirurgia plástica, você tem que fazer, a cirurgia plástica você tem que fazer para você. Porque se você for mudar alguma coisa, você vai dar conta de mudar em você não vai mudar. Se você estiver fazendo cirurgia para o seu marido, para um amigo, para uma amiga, não faz não. Não faz não, porque a chance de você ficar insatisfeita é enorme. A gente vai assistir um vídeo agora de uma pessoa que tinha um sobrepeso e que emagreceu. Teve esse esforço que a Joana falou aqui, que é preciso que tenhamos. Problemas de saúde, roupas apertadas. Ai, estar fora do peso é tão desagradável. Um sinal de que é preciso fazer alguma coisa para mudar.
Eu também precisava mudar. Olha só como eu estava 4 anos atrás. Pesava 64 quilos com apenas 1,60 de altura. Estava com o rosto cheio, aquela preguiça, indisposição. Foi aí que eu resolvi mudar radicalmente. Passei a caminhar, trotar, correr. E com uma dieta balanceada, eu consegui perder 14 quilos. E agora a vida está bem diferente. E o que dizer da Vera, que saltou dos 117 quilos para 75 em menos de um ano? Na casa de amigos, um menininho virou para a mãe dele e falou: mãe, por que a Verinha tem 2 barrigas? Aí eu falei: eu tenho que fazer alguma coisa, né? A rotina desta psicóloga de 56 anos é puxada. Ela pedala, faz musculação, nada, mas está muito feliz. Saí do risco, né, do coronariano, não tem mais diabetes, nem o colesterol está normal, todos os meus exames estão normais. E do joelho não sinto mais nada, né, eu só sinto bem. Doutor Levimar, estão chegando algumas perguntas aqui, oportunidade que as pessoas têm, né, de ter uma consulta aqui, tem os outros profissionais também. Tem perguntas para a Joana e para a Úrsula também, para o Léo. Vamos no pai bola. O Augusto: a genética ajuda ou atrapalha o indivíduo? Tem gente que come muito e não engorda, e outros engordam sem comer. Se você tem uma genética desfavorável, vamos correr contra essa genética. Você vai ter que ficar mais atento, você não vai poder chutar o balde, igual nós falamos no bloco anterior, né? Então, tem a questão da genética, ela existe, né? Vamos colocar que 30% é a culpa da genética, 70% é o nosso ambiente, são os nossos hábitos. Eu sempre dou o exemplo do japonesinho, que está lá no Japão, trabalhando de bicicleta, comendo sushi e sashimi. Ele é transferido para os Estados Unidos, começa a andar de carro, comer hambúrguer, né? Engorda e se torna diabético. Ele já tinha genética do diabetes lá. Então, até para prevenir essas doenças, é importante que você esteja de olho. Tem pai gordo, mãe gorda, a chance do filho ser gordo também é de 70%. Então, a gente tem que trabalhar contra essa genética, né? Parar de alimentar na frente da televisão, a gente tem que fazer umas mudanças radicais. Eu trabalho contra a minha genética é gordinha. Eu também ia falar, a minha genética é gordinha. E nós temos que lembrar que a genética, ela vai ajudar não só na captação de gordura para armazenar no tecido adiposo, mas também como disfunções hormonais. Disfunções endócrinas que a gente vai ter a todo momento. E a gente tem isso a todo momento. Com o cotidiano que a gente tem hoje, nós, por exemplo, nós liberamos muito o cortisol. E esse cortisol, ele vai ser um acumulador de gordura natural do nosso corpo. Então isso pra gente vai ser algo que não auxilia no emagrecimento. O cortisol é o hormônio do estresse. Então, o que acontece? Ele, além de ser o hormônio do estresse, ele aumenta a pressão e aumenta a glicemia. A gente tem que ter cuidado com esses medicamentos à base de corticoide, que também aumenta o cortisol, e manter o nosso cortisol o mínimo possível. Deixar ele só para aquela hora da atividade física vigorosa, na hora da raiva mesmo, mas tentar minimizar. O problema não é o cortisol só, é o cortisol elevado cronicamente. E agregado a outros também fatores. Os outros fatores, inclusive os genéticos também. Claro, né? Estão perguntando aqui, Joana e Úrsula, se para ter um corpo como o de vocês, precisa de suplemento ou só alimentação e treino pesado? Só alimentação e treino pesado, sim. No meu caso, é porque eu sou atleta, gente, então eu preciso desses suplementos, porque meu treino é muito puxado. Mas se você faz uma alimentação... Eu também não gosto do nome dieta. Sou contra esse nome, gente, não existe esse negócio de dieta. Você tem que saber alimentar, saber o que comer, a hora que tem que comer. Entendeu? Não é ficar totalmente sem comer nada. A minha dieta, a minha alimentação, ela é muito regrada, mas eu dou o direito de uma refeição no fim de semana, comer o que eu quiser. Comer, entendeu? Comer um filé parmegiana, comer uma pizza. Então a gente tem que saber como fazer essa alimentação e musculação. Eu sou totalmente a favor da musculação. Felipe, fazer dieta a semana toda e cair matando em bobeira no final de semana adianta? Não? Nós temos que lembrar o seguinte, dentro do consultório mesmo a gente conversa com os pacientes, os clientes que vão lá, a gente fala, nós temos que ter 24 horas livre. Para quê? Para desestressar um pouco, sair daquela rotina um pouco. Mas também não é você virar e chutar o pau da barraca. Você simplesmente tem que observar alguns alimentos. Igual, por exemplo, a Úrsula acabou de falar, quer comer uma pizza, etc.
social, deixa para esse dia do lixo. Esse dia é o dia, porque na verdade se a gente coloca, por exemplo, uma dieta, a palavra dieta hoje também não é utilizada e ela quer dizer que é regra. Então, na verdade, aquilo não tem que sair de regra para ser a sua vida, né? Hábito, criar o seu hábito. Então, são determinadas coisas. E é o que a gente, por exemplo, são os lixos que, de vez em quando, que trazem pra gente uma certa acúmulo de gordura qual a gente não está desejando naquele momento. Então, por exemplo, para a Úrsula, por exemplo, na época de competição, ela não tem esse dia de lixo. Já tem mais de um mês que eu tô sem. Pois é, porque esse dia do lixo é caso a gente tenha determinados objetivos. Então, são determinados objetivos. Tirar o açúcar da alimentação também é uma coisa impressionante. No começo sofre muito, mas você costuma tanto ficar sem açúcar que no dia do lixo que você coloca o açúcar, passa mal. Passa mal. Eu tenho isso no consultório. As pessoas, por exemplo... O excesso do açúcar... Para determinados pacientes, a gente tira determinados nutrientes. E quando eles colocam esse determinado nutriente, principalmente no final de semana, eles me ligam na segunda-feira falando: Felipe, o que aconteceu? Eu tô tendo isso, tendo aquilo. A primeira pergunta: você saiu da sua dieta? Saí. Então foi por que você colocou isso? Outra pergunta, doutor Levimar: qual o perigo de usar anabolizante? Tá, eu gosto de falar que o anabolizante vem da palavra construção, né? Anabolismo é construir, é formar. Então a gente tem que ter muito cuidado que o homem, após os 25 aos 30 anos, ele já começa a ter queda hormonal. E as mulheres, vocês são beneficiadas que vocês têm sinais desse hormônio. Eu falo que o endocrinologista a gente consegue ver e cheirar os hormônios, né? Eu estou vendo os hormônios aqui na mesa, a gente vê os hormônios na rua. Porque a gente trabalha com isso, a gente faz. É o meu dia a dia, né? Então eu estou vendo isso o tempo todo. As minhas filhas, uma hoje está menstruada, tem 13 anos, então totalmente ela muda. Então o anabolizante, o homem produz os anabolizantes esteroides nas gônadas e um pouquinho nas glândulas adrenais que ficam sobre os rins. A mulher, única e exclusivamente nas glândulas adrenais. Então, quando você tem a baixa esses hormônios estão diminuídos, você tem que fazer essa reposição. Independe da idade. Sim. Então, a minha preocupação, que parece, vem o endocrinologista vai ser contra a reposição. Pelo contrário, é um especialista mais a favor da reposição fisiológica. O que a gente é contra é a reposição aleatória, desnecessária, feita por um profissional que não é gabaritado. Você tem que estar avaliando quando você está dando um hormônio. Se eu estou dando um hormônio da tireoide, eu tenho que, de 3 em 3 meses, estar avaliando esse hormônio tiroidiano. Assim mesmo como o maior anabolizante do nosso corpo é a insulina. Então, quando você tem um excesso desse hormônio, você vai ter problema sim. Câncer de fígado, problemas renais, você vai ter no caso do homem a ginecomastia, que é o aumento das mamas, você vai ter uma voz diferente, a sua pele vai ficar diferente, né? Crescimento de pelos, o recesso frontal, que é essa entrada na calvície, né? Tanto do homem como da mulher. Então isso tudo são anabolizantes que estão sendo dados em excesso. Na hora e no momento errado, né, doutor? Na hora e no momento e para a pessoa errada. Então a gente não pode deixar que os profissionais prescrevam isso. Sim. Quem prescreve hormônio é médico. E o médico responsável pela parte hormonal é o endocrinologista. Gente, isso é muito sério, né? Chegou uma pergunta agora para o doutor Leonardo.